Siga o Audiolivros Poderosos no Instagram. Quando atingirmos 1000 seguidores, nós temos uma surpresa para vocês. Audiolivros Poderosos é Scriptória. Acesse www.scriptoria.com e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Audiolivros Poderosos apresenta de William Golding, O Senhor das Moscas. Capítulo 12. O Grito dos Caçadores. Ralph se escondeu sob o abrigo de umas plantas baixas, pensando nos seus ferimentos. O rasgão na carne tinha vários centímetros pouco acima de suas costelas do lado direito, com um corte inchado e ensanguentado no lugar onde tinha sido atingido pela lança. Seu cabelo estava imundo e emaranhado como as gavinhas de uma trepadeira. Estava todo arranhado e ferido pela corrida através da mata. Quando conseguiu voltar a respirar normalmente, tinha concluído que não iria lavar as feridas agora. Como poderia ouvir os passos de pés descalços mergulhado na água? Como poderia sentir-se seguro às margens do riacho ou na praia aberta? Ralph ficou escutando. Na verdade, nem estava longe da pedra do castelo, e no primeiro momento de pânico julgou ter ouvido sons de perseguição. Mas os caçadores só vasculharam as franjas da mata, procurando talvez as suas lanças, antes de correr de volta para a pedra ensolarada, como que aterrorizados com as trevas que havia debaixo das folhas. Tinha vislumbrado um deles, pintado com faixas marrons, vermelhas e pretas, e tinha imaginado que fosse Bill. Era um selvagem cuja aparência recusava a conciliação com a antiga imagem de um menino de calças curtas e camisa. A tarde ia morrendo. As manchas circulares de sol se deslocavam pelas frondes verdes e pelas fibras castanhas, mas nenhum som lhe chegava do outro lado da pedra. Finalmente, Ralph se esgueirou para fora do esconderijo até a beira do trecho impenetrável de mata que dava para a estreita língua de terra. Espiou com o máximo cuidado através dos ramos da beira da mata e viu Robert sentado de sentinela no alto do penhasco. Trazia uma lança na mão esquerda e com a direita jogava para o ar uma pedrinha que depois aparava. Por trás dele erguia-se uma coluna grossa de fumaça, o que fez as narinas de Ralph se dilatarem e sua boca ficar cheia d'água. Limpou o nariz e a boca com as costas da mão e, pela primeira vez desde aquela manhã, sentiu fome. A tribo devia estar sentada em torno do porco estripado, vendo sua gordura escorrer e crepitar entre as cinzas. Estariam concentrados. Outra figura, esta irreconhecível, apareceu ao lado de Robert e lhe entregou alguma coisa. Depois se virou e voltou para trás da pedra. Robert pousou a lança a seu lado e começou a comer o que segurava com as duas mãos. O banquete estava começando e a sentinela tinha recebido sua ração de carne. Ralph viu que por enquanto estava a salvo. Saiu mancando através das árvores frutíferas, atraído pela ideia do alimento pobre, mas amargo, tendo em vista o festim dos outros. Um banquete hoje, amanhã. Tentou se convencer, sem sucesso, de que agora o deixariam em paz. Talvez só acabasse transformado num fora da lei. Mas então recuperou a certeza fatal que independia de qualquer raciocínio. A destruição da concha, além das mortes de Porquinho e Simon,
pairava sobre a ilha como um nevoeiro. Aqueles selvagens pintados iriam cada vez mais longe, e ainda havia a ligação impossível de definir entre ele próprio e Jack, que por isso nunca haveria de deixá-lo em paz. Nunca. Fez uma pausa, salpicado de sol, segurando um galho, preparado para se esconder por trás dele. Um espasmo de terror fez seu corpo todo tremer e gritou em voz alta: "Não, eles não são tão maus assim. Foi um acidente." Agachou-se sob a proteção daquele galho, correndo sem muito jeito, depois parou e ficou escutando. Chegou à área devastada das árvores frutíferas e comeu com avidez. Avistou dois pequenos e, sem ter a menor ideia de sua própria aparência, não entendeu por que os dois teriam gritado antes de sair correndo. Depois que comeu, voltou para a praia. A luz do sol estava agora enviesada e atingia em cheio os coqueiros ao lado do abrigo demolido. Lá estavam a plataforma e a piscina. O melhor a fazer seria ignorar aquele sentimento pesado que tomava conta do seu coração e confiar na sensatez dos outros meninos, em sua sanidade diurna. Agora que a tribo já tinha comido, certamente decidiriam tentar de novo. E de qualquer maneira, ele não teria como passar a noite inteira num abrigo abandonado ao lado da plataforma deserta. Teve um calafrio e estremeceu ao sol da tarde. Não tinha fogo. Não havia fumaça. Não seriam resgatados nunca. Virou-se e saiu mancando através da floresta na direção da ponta de Jack. Os bastões inclinados de luz do sol se perdiam entre as copas da floresta. Finalmente chegou a uma clareira onde as pedras impediam o crescimento da vegetação. Aquela altura era um poço de sombras, e Ralph quase se atirou atrás de uma árvore quando viu alguma coisa no centro da clareira. Mas então percebeu que o rosto branco era de osso e que a caveira de porco sorria para ele do alto de um espeto. Caminhou lentamente até o meio da clareira. Ficou olhando fixamente para o crânio que refulgia com o mesmo branco luminoso da concha e parecia zombar dele com ar cínico. Uma formiga curiosa estava entretida numa das órbitas, mas tirante isso, não havia ali vida alguma. Ou haveria? Agulhas de sensação correram por sua espinha. Ficou de pé com o rosto no mesmo nível do crânio, segurando os cabelos com as duas mãos. Os dentes lhe sorriam, as órbitas vazias pareciam sustentar seu olhar com total controle e sem qualquer esforço. O que era aquilo? O crânio contemplava Ralph como alguém que conhece todas as respostas e jamais as revela. Ralph viu-se tomado por um medo nauseante e pelo ódio. Com toda a força, deu um murro naquela coisa imunda à sua frente, que como um brinquedo se inclinou para trás e voltou para o mesmo lugar, ainda rindo da cara dele, que lhe desferiu outro soco, gritando de asco. Em seguida, Ralph lambeu os nós feridos dos seus dedos enquanto contemplava o espeto vazio, enquanto o crânio jazia no chão partido em 2 pedaços, agora com 2 metros entre as duas metades separadas do mesmo sorriso. Arrancou o espeto ainda trêmulo da fenda entre as pedras e o estendeu como uma lança entre ele e os fragmentos brancos. Em seguida começou a recuar, sempre de frente para o crânio, que insistia em sorrir para o céu. Quando o clarão esverdeado desapareceu do horizonte e a noite caiu por completo, Ralph retornou ao trecho de mata cerrada em frente à pedra do castelo. Olhando por entre os galhos, viu que o ponto mais alto do penhasco ainda estava guarnecido e que a sentinela, quem quer que fosse, tinha uma lança pronta ao lado. Ajoelhou-se em meio às sombras e avaliou amargamente o seu isolamento. Eram selvagens, é verdade, mas eram humanos, e os medos de tocaia na noite profunda estavam chegando. Ralph gemeu baixinho. Por mais cansado que estivesse, não podia relaxar e cair num poço de sono, por medo da tribo. Não seria possível entrar de peito aberto no forte dos outros, dizer "parei de brincar", dar uma risada ligeira e ir dormir junto com eles?
Não poderia fazer de conta que eram todos ainda meninos, colegas de escola, crianças obedientes, usando uniformes com barretes? À luz do dia, ele talvez respondesse que sim, mas a escuridão da noite e os horrores da morte diziam que não. Escondido nas sombras, ele sabia que estava banido, porque eu ainda tinha algum juízo. Esfregou o antebraço com o rosto, sentindo o cheiro acre de sal, suor e sujeira acumulada. À sua esquerda, as ondas do oceano continuavam a respirar, inspirando fundo, e depois espalhando de volta a espuma pelas pedras. Havia sons vindo de trás da pedra do castelo. Escutando com cuidado, isolando sua mente no balanço do mar, Ralph conseguiu distinguir um ritmo bem conhecido. Mata o monstro, corta a goela, espalha o sangue. A tribo estava dançando. Em algum lugar do outro lado daquela barreira de pedra, havia uma roda formada. A fogueira estava acesa e a carne assava. Saboreavam a comida e o aconchego da segurança. Um barulho mais próximo lhe causou um sobressalto. Havia selvagens escalando a pedra do castelo até o alto, e começou a ouvir suas vozes. Esgueirou-se mais uns poucos metros à frente e viu a forma no alto da pedra mudar e crescer. Só havia 2 meninos na ilha que se deslocavam ou falavam daquele jeito. Ralph abaixou a cabeça, que pousou nos antebraços, e aceitou esse fato como mais uma ferida. Sam e Eric agora faziam parte da tribo. Eram eles que guardavam a pedra do castelo contra a sua chegada. Adeus a ideia de resgatar os dois e formar uma tribo de elivros do outro lado da ilha. Sam e Eric eram agora selvagens como os outros. Porquinho tinha morrido. A concha virado pó. Depois de algum tempo, o outro sentinela desceu. Os 2 que ficaram pareciam uma simples extensão da pedra. Uma estrela apareceu por trás deles e foi momentaneamente eclipsada por algum movimento. Ralph progredia devagar, apalpando com todo o cuidado a superfície áspera como um cego. Havia quilômetros de vagas águas à sua direita e o mar se estendia à sua esquerda, ameaçador como a boca de um poço. A cada minuto as águas respiravam em torno da Pedra da Morte, desabrochando num campo de espuma branca. Ralph avançou de rastros até esbarrar no penhasco da entrada. O posto das sentinelas estava imediatamente acima dele e avistou a ponta de uma lança que se projetava acima da pedra. E chamou em voz bem baixa. Sam e Eric! Sam e Eric! Nenhuma resposta. Para ser ouvido, precisaria falar mais alto, o que seria percebido pelas criaturas hostis e listradas que se empanturravam junto ao fogo. Cerrou os dentes e começou a escalar, procurando os apoios pelo tato. O espeto que antes sustentava o crânio o atrapalhava, mas não se convencia a desfazer-se da sua única arma. Tinha chegado quase ao mesmo nível dos gêmeos, quando tornou a chamá-los. Sam e Eric! Sam e Eric! Escutou um grito e uma agitação em cima da pedra. Os gêmeos estavam abraçados, falando coisas incoerentes de medo. Sam e Eric! Sou eu, Ralph! Apavorado com a ideia de que os 2 saíssem correndo para dar o alarme, continuou subindo até sua cabeça e seus ombros surgirem no alto do penhasco. Bem abaixo dele, via a floração luminosa em torno da pedra. Sou só eu, Ralph! Finalmente os 2 se inclinaram para a frente e fitaram seu rosto. A gente achou que era, a gente não sabia o que era, a gente achou... A memória embaraçosa da lealdade que tinham jurado havia pouco ocorreu aos 2. Eric ficou calado, mas Sam ainda tentou cumprir seu dever. Você precisa ir embora, Ralph. Vá embora de uma vez. Acenou com a sua lança, tentando uma expressão feroz. Se manda, entendeu? Eric sinalizou que concordava com a cabeça e espetou o ar com sua lança. Ralph firmou-se nos braços e não se moveu. Eu vim falar com vocês 2.
A voz de Ralph soava rouca. Sentia uma dor na garganta, mesmo sem ter sofrido nenhum ferimento no pescoço. Eu vim falar com vocês dois. Não tinha palavras para exprimir a dor surda de tudo aquilo, e se calou enquanto as estrelas nítidas se derramavam e dançavam em todas as direções. Sam se remexeu, inquieto. É sério, Ralph. Melhor você ir embora. Ralph tornou a erguer os olhos. Vocês dois não estão pintados. Como é que vocês... Se fosse de dia... Se fosse a luz do dia, estariam ardendo de vergonha de admitir aquilo tudo. Mas a noite estava escura. Eric foi o primeiro a responder. E então os gêmeos começaram a falar, como sempre, em antífonas. A gente foi obrigado. Eles machucaram a gente. Quem? Jack? Ah, não. Os dois se aproximaram dele e baixaram as vozes. Vai embora, Ralph. É uma tribo. Eles forçaram a gente. A gente não pôde fazer nada. Quando Ralph tornou a falar, sua voz estava baixa e ele parecia sem fôlego. O que foi que eu fiz? Eu gostava dele. E eu só queria que alguém viesse salvar a gente. As estrelas se derramaram de novo pelo céu. Eric balançou a cabeça, comovido. Escuta, Ralph. Não fica pensando no sentido das coisas. Já passou. Não fica pensando no chefe. Você precisa ir embora, pro seu bem. O chefe e o Roger. O Roger. Eles detestam você, Ralph. E querem acabar contigo. Querem sair pra caçar você amanhã. Mas por quê? Eu não sei. E Ralph, Jack, o chefe, disse que pode ser perigoso. Que a gente precisa tomar todo o cuidado e jogar as lanças de longe, como se você fosse um porco. A gente vai se espalhar pela ilha toda, formando uma linha, e avançar a partir da ponta de cá, até te encontrar. E aí a gente dá o sinal assim. Eric virou a boca para o alto e produziu uma ululação fraca, batendo na própria boca. Depois, nervoso, olhou para trás. Assim, só que mais alto, claro. Mas eu não fiz nada, sussurrou Ralph com urgência na voz. Eu só queria manter uma fogueira acesa. Fez uma pausa, pensando infeliz no dia seguinte. E uma questão da maior importância lhe ocorreu. O que vocês vão... Não conseguiu ser específico num primeiro momento, mas em seguida, o medo e a solidão o levaram a falar claro. Quando eles me acharem, o que é que eles vão fazer? Os gêmeos não disseram nada. Abaixo dele, a Pedra da Morte tornou a florir. O que é que eles vão... Ai, meu Deus. Estou com fome. Todo o penhasco lhe deu a impressão de oscilar. E então, o quê? Os gêmeos lhe deram uma resposta indireta. Você precisa ir embora logo, Ralph. Pro seu bem. E fica longe daqui. O mais longe que puder. Vocês dois não vêm comigo? Se a gente estiver em 3, ainda podia ter uma chance. Depois de um tempo em silêncio, Sam disse com uma voz estrangulada. Você não sabe como é o Roger. É um terror. E o chefe. Os dois são um terror. Só que o Roger... Os dois meninos ficaram paralisados. Alguém da tribo subia a pedra na direção deles. Ele veio ver se a gente tá de sentinela. Depressa, Ralph. Enquanto se preparava para descer escorregando pela face do penhasco, Ralph apelou para a última vantagem que ainda poderia extrair daquele encontro. Vou ficar aqui perto, naquele mato ali. Sussurrou ele. Então não deixe ninguém entrar lá. Eles nunca vão pensar em procurar tão perto. Os passos ainda estavam a uma certa distância. Sam, não vai acontecer nada comigo, não é? Os gêmeos se calaram de novo. Toma aqui, disse Sam de repente. Leva isso. Ralph sentiu que um pedaço de carne era empurrado na sua direção e agarrou a comida. Mas o que vocês vão fazer quando me encontrarem? Silêncio no alto da pedra. Ele próprio achou idiota o som da sua voz e começou a descer o rochedo. O que vocês vão fazer? Do alto do penhasco veio a resposta incompreensível. O Roger fez pontas afiadas dos dois lados de uma vara. Roger fez pontas afiadas dos dois lados de uma vara. Ralph tentou atribuir algum sentido a essas palavras, mas não conseguiu. Usou todos os palavrões de que se lembrava num ataque de raiva que terminou em bocejos. Quanto tempo uma pessoa aguentava sem dormir? Tudo o que ele queria era uma cama com lençóis, mas a única brancura daquela ilha era do leite lentamente derramado. A brancura luminosa e redonda em torno da pedra 12 metros abaixo onde Porquinho tinha caído.
Porquinho estava em toda parte, pendurado no pescoço dele, transformado numa coisa terrível na escuridão e na morte. Se Porquinho pudesse voltar naquela hora, saindo da água com a cabeça vazia, Ralph choramingou e bocejou como um dos meninos pequenos. O espeto na sua mão se transformou na muleta em que se apoiava. Então resetou novamente o corpo. Vozes se levantavam no alto da pedra do castelo. Sam e Eric estavam discutindo com alguém, mas o mato e as plantas baixas estavam logo ali. Era o melhor lugar para se esconder e bem ao lado do matagal que lhe serviria de esconderijo no dia seguinte. Ali, e suas mãos tocaram a relva, era um bom lugar para passar a noite, não muito longe da tribo, e assim, se os horrores do sobrenatural aparecessem, ele poderia pelo menos procurar a companhia de outros seres humanos por algum tempo, mesmo que isso significasse. E o que significava? Uma vara com 2 pontas afiadas. O que aquilo queria dizer? Tinham atirado lanças nele, mas errando sempre. Todos menos um. Talvez tornassem a errar da próxima vez. Agachou-se na relva alta, lembrou-se da carne dada por Sam e começou a devorá-la faminto. Enquanto comia, ouviu novos sons, gritos de dor de Sam e Eric, gritos de pânico, vozes enfurecidas. O que aquilo queria dizer? Alguém que não ele estava em dificuldade, porque pelo menos um dos gêmeos estava sendo castigado. Então as vozes desapareceram atrás da pedra e ele parou de pensar nelas. Tateou em volta e sentiu folhas frescas e delicadas que se projetavam do matagal. Era ali então que passaria a noite. Assim que o dia clareasse, ele se enfiaria no mato, espremendo-se entre os cipós e os ramos retorcidos, refugiando-se tão fundo na mata que só alguém rastejando como ele poderia chegar lá. E se alguém aparecesse de rastros, ele usaria seu espeto. E ficaria sentado ali, enquanto a busca passava ao largo e o cordão seguia em frente, ululando pela ilha afora sem incomodá-lo. Enfiou-se entre as samambaias, criando um túnel, deixou o espeto estendido ao seu lado e se encolheu na escuridão. Precisava se lembrar de acordar assim que o dia clareasse para escapar dos selvagens, e não sabia que o sono ia chegar depressa e fazê-lo despencar por um sombrio abismo interior. Já estava acordado antes de abrir os olhos, ouvindo um som bem próximo. Abriu um olho, viu que a terra estava a 1 ou 2 centímetros do seu rosto e enfiou os dedos nela, à luz coada pelas folhas da samambaia. Só teve tempo de entender que os pesadelos intermináveis de quedas e morte tinham ficado para trás e que a manhã tinha chegado antes de tornar a ouvir o som. Era uma ululação à beira-mar, e agora outro selvagem respondia, e mais outro, e mais outro. Os gritos se deslocavam por cima dele, de um lado ao outro da ponta estreita da ilha, do mar até a laguna, como os gritos de uma ave em pleno voo. Não perdeu tempo pensando, agarrou seu espeto de 2 pontas e se enfiou de volta entre as samambaias. Dali a segundos, já avançava de rastros em meio à mata cerrada, mas não antes de vislumbrar as pernas de um selvagem avançando em sua direção. As samambaias foram pisoteadas e esmagadas, e ouviu o som das pernas que se deslocavam em meio à relva alta. O selvagem, quem quer que fosse, ululou 2 vezes. O grito foi repetido de um lado e de outro, e depois morreu. Ralph continuava agachado, emaranhado nas plantas baixas, e por algum tempo não ouviu mais nada. Finalmente examinou o lugar onde estava refugiado. Ninguém poderia atacá-lo ali, e além disso, ele havia tido sorte. A pedra grande que matara Porquinho tinha rolado para dentro daquele trecho de mato, parando bem no meio, criando uma clareira com menos de 1 metro de extensão de cada lado. Quando Ralph conseguiu se esgueirar até a pedra, sentiu-se em segurança e orgulhoso da sua esperteza.
sentou-se com todo o cuidado entre os talos esmagados das plantas e ficou esperando que os caçadores acabassem de passar. Olhando por entre as folhas, percebeu de relance alguma coisa avermelhada. Devia ser o topo da pedra do castelo, distante e esvaziada de ameaça. E Ralph se compôs, triunfante, para ouvir os sons da caçada que se distanciavam. Mas nenhum som. Com a passagem do tempo na sombra verde, sua sensação de triunfo foi se desfazendo. Finalmente ouviu uma voz. A voz de Jack, mais abafada. Você tem certeza? O selvagem a quem Jack se dirigia não disse nada. Talvez tenha feito algum gesto. Roger falou. Se você está enganando a gente... Imediatamente depois disso, ouviu-se um arquejo e um guincho de dor. Ralph se encolheu instintivamente. Um dos gêmeos na entrada da mata, com Jack e Roger. Tem certeza que ele falou aqui dentro? O gêmeo gemeu baixinho e depois tornou a guinchar. Ele falou que ia se esconder aqui dentro. Falou. Aí. Um riso metálico se espalhou entre as árvores. Quer dizer que eles sabiam. Ralph pegou seu espeto e se preparou para a batalha. Mas o que eles podiam fazer? Precisariam de uma semana para abrir um caminho pelo meio do mato, e qualquer um que chegasse ali rastejando estaria à sua mercê. Avaliou a ponta de seu espeto com o polegar e sorriu sem qualquer humor. Quem tentasse chegar ali acabaria sem defesa, guinchando feito um porco. Os outros estavam se afastando a caminho da torre de pedra. Ralph ouviu uns passos e depois alguém rindo. Escutou novamente aquele grito de ave lançado de um caçador a outro ao longo da linha. Quer dizer que alguns continuavam a procurar por ele. Mas os outros? Houve um silêncio prolongado e sem ar. Ralph descobriu que estava com a boca cheia de casca de roer a ponta do espeto. Levantou-se e olhou para cima, na direção da pedra do castelo. Nesse mesmo instante, ouviu a voz de Jack que vinha do alto. Força! 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 A pedra avermelhada que se via no alto do penhasco desmaterializou-se como uma cortina, e ele viu várias figuras e o céu azul. Dali a um momento a terra tremeu. Um som de desabamento atravessou o ar, e as copas daquele trecho de mato foram arrancadas como que por uma mão gigantesca. A pedra continuou a rolar, esmagando tudo a caminho da praia, enquanto uma chuva de galhos partidos e folhas caía em cima dele. Fora da mata, a tribo comemorava aos gritos. Novamente o silêncio. Ralph mordeu os dedos. Só havia mais uma pedra que pudesse ser deslocada, mas era da metade do tamanho de uma casa. Era do tamanho de um ônibus, de um tanque. Imaginou sua possível trajetória com uma clareza aflitiva. Havia de começar lentamente, descendo de nível em nível, atravessando a língua de terra como um gigantesco rolo compressor. Força! 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 Ralph largou sua lança. Depois tornou a pegá-la. Empurrou irritado os cabelos para trás, deu 2 passos apressados pelo espaço confinado onde estava, parou de pé, contemplando os galhos partidos das árvores. Ainda o silêncio. Enxergou o movimento exagerado do seu diafragma e ficou surpreso de ver como respirava depressa. Um pouco à esquerda do centro do peito, as batidas do seu coração eram visíveis. Tornou a pousar a lança. Força! 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 Um clamor agudo e prolongado de triunfo. Alguma coisa trovejou no alto do penhasco avermelhado. Em seguida a terra teve um solavanco e começou a tremer, enquanto o barulho aumentava sempre. Ralph foi arremessado para o ar e depois caiu, chocando-se com os galhos. À sua direita, poucos metros além, toda a mata se abriu,
e as raízes gemeram alto enquanto eram todas arrancadas da terra ao mesmo tempo. Viu uma coisa vermelha que girava lentamente sobre si mesma, como uma pedra de moinho. Então a coisa vermelha passou, e seu progresso elefantino foi se tornando mais lento na direção do mar. Ralph se ajoelhou no chão, recém-desnudado, e ficou esperando que a terra se acalmasse. Em seguida, os troncos brancos partidos, os galhos quebrados e o emaranhado da mata voltaram a entrar em foco. Seu corpo sentia um peso no lugar onde tinha visto sua própria pulsação. Novamente o silêncio. Mas ainda assim não completo. Os outros trocavam sussurros. De repente os galhos balançaram furiosamente em 2 pontos à sua direita. Surgiu a ponta de uma lança. Em pânico, Ralph enfiou sua própria lança na abertura e investiu com toda a força. Ah! Sua lança tremeu um pouco nas suas mãos, e então ele a retirou. Ah! Alguém gemia do lado de fora, e um vozerio se ergueu. Uma discussão feroz se travava, e o selvagem ferido continuava a grunhir. Então caiu um novo silêncio. Uma única voz falou, e Ralph concluiu que não era a de Jack. Estão vendo? Eu bem que disse. Ele é perigoso. O selvagem ferido tornou a gemer. Que mais? E agora? Ralph firmou as mãos na lança e seu cabelo caiu nos olhos. Alguém murmurava a poucos passos de distância, na direção da pedra do castelo. Ouviu um selvagem dizer, Não! com uma voz chocada. E então percebeu risos abafados. Tornou a se agachar e mostrou os dentes para a barreira de folhagem. Ergueu a lança com uma expressão de ódio e ficou esperando. Mais uma vez o grupo invisível riu. Ouviu um som contínuo de estalidos e depois uma crepitação mais alta, como se alguém desdobrasse gigantescas folhas de celofane. Um graveto estalou e ele abafou a tosse. A fumaça se espalhava entre a ramagem em chumaços brancos e amarelos. O trecho de azul acima de sua cabeça adquiriu o cor de uma nuvem de tempestade, e então a fumaça o rodeou por completo. Alguém deu um riso nervoso, e uma voz gritou, Fumaça! Ele avançou rastejando pelo trecho de mata na direção da floresta, tentando permanecer abaixo da fumaça. Em seguida, viu uma clareira e as folhas verdes da orla no trecho de mata. Um selvagem quase pequeno se encontrava entre ele e o resto da floresta. Um selvagem listrado de vermelho e branco, com uma lança nas mãos. Tossia e esfregava a tinta nos olhos com as costas da mão, enquanto tentava enxergar em meio à fumaça cada vez mais densa. Ralph lançou-se sobre ele como um felino. Com os dentes à mostra, desferiu-lhe uma estocada com a lança, e o selvagem dobrou o corpo. Ouviu-se um grito vindo de trás, e Ralph começou a correr com a rapidez do medo pelo mato mais baixo. Chegou a uma trilha de porcos que seguiu por uns 100 metros e depois se desviou da picada. Atrás dele ouviam-se novamente gritos ululantes de um lado a outro da ilha, e uma voz isolada repetiu o chamado 3 vezes. Imaginou que fosse uma ordem para os demais avançarem, e tornou a sair correndo com o peito apertado. Em seguida, atirou-se debaixo de um arbusto e esperou um pouco, até sua respiração se normalizar. Passou a língua pelos dentes e os lábios e ouviu ao longe os gritos ululantes de seus perseguidores. Havia muitas coisas que poderia fazer. Poderia subir numa árvore, mas não seria o mesmo que apostar tudo numa única chance. Se fosse detectado, bastaria aos outros esperar que ele descesse, se pelo menos tivesse tempo de pensar. Outro grito duplo, à mesma distância, deu uma indicação de qual era o plano dos outros. Todos os selvagens que encontrassem algum obstáculo na floresta deviam dar o grito duplo e ficar em posição até conseguirem desvencilhar-se. Assim, podiam manter o cordão constante, sem brechas, de lado a lado da ilha. Ralph se lembrou do porco do mato, que tinha rompido o cerco deles com tanta facilidade. Se fosse o caso, quando os perseguidores chegassem perto demais,
ele poderia atacar a linha ainda espaçada, romper o cerco e correr de volta para o outro lado. Mas correr de volta até onde? O cordão daria a volta, recomeçando a varredura. Mais cedo ou mais tarde, ele seria obrigado a comer ou dormir, e então acabaria acordando nas mãos que o prendiam. E a caçada seria só uma questão de esperar que a presa gastasse suas energias. O que fazer então? A árvore? Romper a linha do cerco como um porco do mato? Qualquer das alternativas era terrível. Um grito isolado acelerou seu coração e, pondo-se de pé num salto, disparou na direção do oceano e da floresta mais cerrada até se ver emaranhado em cipós. Passou um momento agitando os calcanhares para se libertar. Se pelo menos pudesse conseguir uma trégua, uma pausa mais longa, tempo para pensar. E novamente, bem agudo e inevitável, soou o grito ululante de lado a lado da ilha. Ao ouvi-lo, refugou o passo como um cavalo em meio aos cipós e saiu correndo de novo até começar a ofegar. E se atirou no chão, ao lado de uma moita de samambaias. A árvore, ou o ataque. Controlou a respiração algum tempo, limpou a boca e repetiu para si mesmo que precisava manter a calma. Sam e Eric haviam de estar em algum ponto da linha inimiga e odiando esse papel. Ou teriam ficado de fora. E vamos imaginar que, em vez deles, ele se deparasse com um chefe ou com Roger que levava a morte nas mãos. Ralph empurrou os cabelos emaranhados para trás e enxugou o suor que escorria para dentro do seu olho melhor. E falou em voz alta. Pensa. Qual era a coisa mais sensata a fazer? Porquinho não estava mais lá para ser a voz da sensatez. Não estava numa reunião solene de discussão, não havia mais a dignidade da concha. Pensa, acima de tudo, estava começando a ter medo da cortina, que podia baixar no seu cérebro a qualquer momento, anulando a noção de perigo, transformando-o num idiota. Uma terceira ideia seria se esconder tão bem que a linha no seu avanço passasse por ele sem descobri-lo. Levantou a cabeça num arranco e ficou escutando. Agora havia outro som que precisava acompanhar. Um ronco grave, como se a própria floresta estivesse com raiva dele. Um sinistro ruído de fundo contra o qual os gritos ululantes se erguiam como o som aflitivo do giz que falhava no quadro negro. Sabia que já tinha escutado aquilo antes em algum lugar, mas não tinha tempo de vasculhar a memória. Romper a linha, uma árvore, esconder-se e deixar a tribo passar. Um grito mais próximo o fez pôr-se de pé, e na mesma hora começou a correr de novo, o mais depressa que podia, em meio aos espinhos e às folhas ásperas. De repente chegou a um trecho descampado e se viu de novo naquela mesma clareira. Lá estava o sorriso bipartido do crânio, não mais zombando de um trecho de céu azul escuro, mas rindo para uma espessa cobertura de fumaça. Em seguida, Ralph saiu correndo por baixo das árvores, tendo entendido a causa do ronco de fundo que tomava a floresta. Os outros tinham ateado fogo à ilha para que a fumaça o obrigasse a sair da floresta. Esconder-se era melhor do que uma árvore, porque ainda lhe restaria a chance de romper a linha se fosse descoberto. Um esconderijo, então. Pensou se um porco concordaria com ele, e sorriu para ninguém. Tinha de se enfiar no arvoredo mais cerrado, no buraco mais escuro de toda a ilha. Agora, enquanto corria, olhava à sua volta. Faixas e manchas de luz do sol o cobriam e o suor criava estrias brilhantes em seu corpo sujo. Os gritos agora soavam distantes e mais fracos. Finalmente encontrou o que lhe pareceu o lugar ideal, embora sua escolha fosse desesperada. Ali, trepadeiras e um emaranhado denso de cipós e plantas baixas criavam uma espécie de esteira que barrava a luz do sol. E debaixo dela havia um espaço com pouco mais de 1 palmo de altura, percorrido de fora a fora por talos paralelos.
Enfiando-se naquele espaço, ele ficava a 5 passos da beira da mata e ao mesmo tempo escondido, a menos que um selvagem resolvesse abaixar-se e procurar por ele justamente ali. Mesmo assim, estaria na sombra. E se o pior acontecesse e o selvagem o avistasse, ainda lhe restaria a chance de atacá-lo, quebrar o alinhamento do cordão de caçadores e escapar correndo para o outro lado. Cuidadosamente, arrastando sua lança atrás de si, Ralph rastejou por entre os talos que ligavam a esteira ao chão. Quando chegou ao meio da área coberta, ficou deitado, escutando. O fogo estava alto e o som de tambores que julgava ter deixado para trás chegava cada vez mais perto. Afinal, o fogo não avançava mais depressa que um cavalo a galope? Ralph conseguia avistar o chão salpicado de sol por um raio de talvez 50 metros em torno do ponto onde se escondera. E enquanto observava a luz do sol em cada uma das manchas, piscou para ele. Lembrava tanto a cortina que baixava em seu cérebro que por um momento achou que aquele tremeluzir só se dava dentro dele. Mas então as manchas piscaram mais depressa, ficaram mais tênues e finalmente se apagaram, o que o fez ver que um grande volume de fumaça já se acumulava entre a ilha e o sol. Se alguém olhasse por baixo das moitas e por acaso vislumbrasse a mancha de pele humana, sempre podiam ser Sam e Nerrick, que fingiriam não ter visto nada e nem abririam a boca. Encostou a face na terra cor de chocolate, lambeu os lábios secos e fechou os olhos. Debaixo daquela esteira de cipós, a terra vibrava ligeiramente. Ou talvez houvesse um outro barulho, entre o óbvio trovejar do fogo e as ululações agudas, soando baixo demais para ser ouvido. Alguém chamou. Ralph desencostou o rosto da terra e olhou para a luz atenuada. Devem ter chegado perto, pensou, e seu peito começou a bater. Esconder-se, romper o cerco, subir numa árvore, qual seria a melhor ideia, afinal? O problema é que só teria uma chance. Agora o fogo estava mais próximo. Os tiros que ouvia eram a explosão de galhos grandes, talvez até de troncos. Os idiotas. O fogo deve ter chegado quase até as árvores frutíferas. E o que eles iriam comer no dia seguinte? Ralph se agitou, inquieto, em sua cama estreita. Os outros não queriam correr riscos. E o que podiam fazer? Bater nele? E daí? Matá-lo? Uma vara com 2 pontas afiadas. Os gritos, de repente mais próximos, o trouxeram bruscamente de volta. Viu um selvagem pintado que se deslocava depressa, saindo de um trecho de mata verde, aproximando-se da esteira onde estava escondido. Um selvagem com uma lança na mão. Ralph cravou os dedos na terra. Precisava estar pronto para qualquer coisa. Ralph mudou de posição, virando a lança para que ficasse com a ponta para a frente. E então, viu que tinha 2 pontas. O selvagem parou a 15 metros e soltou o seu grito. Quem sabe ele ouviu meu coração apesar do barulho do fogo. Não grita, fica preparado. O selvagem avançou e Ralph só conseguia vê-lo da cintura para baixo. Ali estava a haste da lança dele. Agora só via do joelho para baixo. Nada de gritar. Um bando de porcos saiu guinchando de um trecho da mata atrás do selvagem e enveredou pela floresta. Aves gritaram, ratos guinchavam, e uma criaturinha que andava aos saltos refugiou-se encolhida debaixo da esteira. A 5 metros dali, o selvagem parou, de pé bem ao lado da esteira, e deu seu grito. Ralph recolheu os pés e se enrodilhou. A lança estava nas suas mãos. A lança de 2 pontas. Aquela lança que vibrava tanto, que se encompridava e se encurtava, ficava leve e pesada, e leve de novo. Os gritos ululantes se espalharam de costa a costa. O selvagem se ajoelhou ao lado da esteira, e luzes percorriam a floresta atrás dele. Ralph viu um joelho se afundar na terra, depois o outro,
2 mãos, uma lança, um rosto. O selvagem fitou a penumbra debaixo da esteira. Dava para ver que enxergava a luz de um lado e de outro, mas não no meio. Bem ali. No meio ficava uma massa de sombra, e o selvagem franziu o rosto, tentando decifrar o que seria aquela escuridão. Os segundos se arrastavam. Ralph olhava bem nos olhos do selvagem. Não grita, você vai voltar. Agora ele me viu, e só está se certificando. Uma vara de ponta afiada. Ralph deu um grito de medo, raiva e desespero. Suas pernas se esticaram, seus gritos se tornaram contínuos e furiosos. Saltou para a frente, rompeu o emaranhado de cipós, lançou-se em campo aberto, gritando, rangendo os dentes, ensanguentado. Ameaçou uma estocada com a lança, e o selvagem se afastou. Mas outros já se aproximavam dele, aos gritos. Ralph se desviou. Uma lança passou junto a seu corpo, e em seguida ele parou de gritar e saiu correndo. Na mesma hora, as luzes que piscavam à sua frente se fundiram numa só. O ronco da floresta se transformou numa explosão, e um arbusto alto bem à sua frente irrompeu numa chama imensa em forma de leque. Ralph deu uma guinada para a direita, correndo a uma velocidade desesperada, sentindo um calor extremo do seu lado esquerdo e vendo que o fogo avançava depressa, como a maré alta. Os gritos ululantes soavam mais fortes atrás dele e se espalhavam, uma série de gritos muito breves e agudos, o sinal de que tinha avistado. Uma figura marrom surgiu à sua direita e desapareceu. Todos corriam, todos gritavam feito loucos. Ralph ouvia os passos dos outros, rompendo o mato baixo, enquanto à esquerda o fogo luminoso trovejava. Esqueceu seus ferimentos, a fome e a sede, e transformou-se em puro medo. Um medo sem saída, correndo com pés que voavam, atravessando a mata na direção da praia aberta. Manchas dançavam à frente dos seus olhos e se convertiam em círculos vermelhos, que se dilatavam cada vez mais depressa, até desaparecer. Atrás dele, as pernas de alguém se cansavam, e os desesperados gritos ululantes avançavam como um gume cerrado de ameaça, quase a alcançá-lo. Tropeçou numa raiz, e o grito que o perseguia subiu de tom. Viu um abrigo explodir em chamas, e o fogo o atingiu no ombro direito antes que ele tivesse um vislumbre da água cintilante. Então se atirou no chão, rolando e rolando na areia quente, encolhido e com o braço levantado para se defender, tentando pedir piedade aos gritos. Levantou-se vacilante, tensionando o corpo para enfrentar novos terrores, e avistou um cap com aba. Era um cap branco, e acima da pala verde viam-se uma coroa, uma âncora, ramos dourados. Viu o tecido branco, as dragonas, um revólver, uma fileira de botões dourados no peito do uniforme. Um oficial de marinha estava de pé na areia, olhando para Ralph e tomado por um espanto cauteloso. Na praia atrás dele se via um escaler com a proa na areia segura por 2 marujos. No banco do escaler, outro marujo trazia uma submetralhadora nas mãos. Os gritos ululantes foram cessando e se calaram. O oficial olhou para Ralph, em dúvida por um momento. Depois afastou a mão da coronha do revólver. Olá! Ainda um pouco encolhido, consciente de sua aparência imunda, Ralph respondeu timidamente. Olá! O oficial assentiu com a cabeça, como se uma pergunta tivesse sido respondida. Algum adulto? Alguma pessoa grande com vocês? Sem dizer nada, Ralph abanou a cabeça, deu meio passo atrás na areia e se virou. Um semicírculo de garotos com os corpos pintados de argila colorida e espetos pontudos nas mãos estavam de pé na areia, sem produzir som algum. Alguma brincadeira, disse o oficial. O fogo chegou aos coqueiros junto à praia e os engoliu com estrépito. Uma chama aparentemente isolada arremessou-se como um acrobata e se espalhou pelas frondes dos coqueiros da plataforma.
O céu estava negro. O oficial dirigiu um sorriso animador a Ralph. Nós vimos a sua fumaça. O que vocês andaram fazendo? Metidos numa guerra ou coisa assim? Ralph assentiu com a cabeça. O oficial examinou o pequeno espantalho à sua frente. O garoto estava precisando de um banho, de um corte de cabelo, de assoar o nariz e de um bocado de pomada. Ninguém morto, não é? Algum cadáver? Só 2, e já sumiram. O oficial se inclinou para a frente e olhou fixamente para Ralph. 2? Mortos? Ralph tornou a assentir. Atrás dele, toda a ilha tremia em chamas. O oficial sabia distinguir quando as pessoas diziam a verdade. Deu um assobio baixo. Outros meninos estavam aparecendo, alguns deles bem pequenos, todos queimados de sol, com as barrigas proeminentes de crianças selvagens. Um deles se aproximou do oficial e levantou os olhos. Eu sou... Mas não conseguiu dizer mais nada. Percival Wemyss Madison vasculhou a cabeça à procura das palavras mágicas que agora lhe faltavam por completo. O oficial voltou a fitar Ralph. Vamos levar vocês embora. São quantos no total? Ralph abanou a cabeça. O oficial olhou para o grupo de meninos pintados atrás dele. Quem é o chefe aqui? Sou eu, respondeu Ralph com voz firme. O menino, usando os andrajos de um extravagante barrete preto no cabelo ruivo e carregando os restos de um par de óculos na cintura, deu um passo à frente. Depois mudou de ideia e ficou parado. Nós vimos a sua fumaça. E você não sabe quantos vocês são no total? Não. Eu diria... Disse o oficial enquanto imaginava a busca que tinha pela frente. Eu diria que um bando de meninos ingleses. Vocês são todos ingleses, não são? Saberia se comportar melhor do que isso, quer dizer. Foi assim no começo, disse Ralph. Antes que as coisas... E parou de falar. No começo estava todo mundo junto. O oficial assentiu com a cabeça, esperando ouvir mais. Eu sei, uma coisa incrível. Como na Ilha de Coral. Ralph olhou para ele sem dizer nada. Por um instante teve a visão passageira do estranho encanto que sentiu naquelas praias num primeiro momento. Mas a ilha estava toda chamuscada, como um pedaço de madeira morta. Simon tinha morrido. E Jack? As lágrimas começaram a correr, e Ralph foi sacudido por soluços. Entregou-se a eles pela primeira vez na ilha. Espasmos violentos, trêmulos, de dor, que pareciam retorcer todo o seu corpo. Sua voz se elevava debaixo da fumaça negra diante da ruína calcinada da ilha. E contagiados por aquela emoção, os outros meninos também começaram a soluçar, sacudindo o corpo. E no meio deles, com o corpo imundo, o cabelo emaranhado e o nariz precisando ser assoado, Ralph chorava o fim da inocência, as trevas do coração humano, e a queda no abismo do amigo sincero e ajuizado chamado Porquinho. O oficial, cercado por esses sons, ficou comovido e um pouco encabulado. Virou-se de costas para dar aos meninos o tempo de se recomporem, e ficou esperando, com os olhos pousados no aprumo do cruzador ao longe. Você ouviu Senhor das Moscas, de William Golding, produzido por Scriptória.